Ação, check, iniciar a gravação, check, está aí, estamos gravando. Bom dia a todos. Nossa aula de laboratório hoje, né, é justamente para a parte de aletas. Então, na prática de aletas, basicamente a gente vai analisar o comportamento teórico, né, o comportamento de aletas reais, certo? E ver as particularidades, né, que a gente vai ter de um para outro. Então, o roteiro que foi passado para vocês, ele começa, né, primeiro fazendo uma análise da teoria, depois ele passa para a parte prática para a gente. Deixa eu melhorar aqui para centralizar para vocês. Também começa falando basicamente que as aletas elas são bastante utilizadas na engenharia, porque justamente, né, tem muitos equipamentos que são pequenos, né, tem pequena área de transferência de calor, só que eles estão dissipando muita potência, ou elas, como é que fala? A gente quer reduzir o tamanho de determinado equipamento, mas a gente precisa, né, de uma taxa de transferência de calor elevada, e por isso precisa de área, a gente coloca uma aleta para poder ajudar nessa transferência de calor, certo? E aí as aletas vão ter diferentes formatos, né, mas com essa particularidade, né, vai ter sempre uma ponta, né, que vai se projetando para o meio para o qual se quer dissipar o calor, certo? E é um equipamento passivo, ele simplesmente está ali em contato com a superfície, vai conduzir calor ao interior dele mesmo e nas laterais expostas ao ambiente ele vai transferir o calor por convecção, certo? Convecção e radiação, mas a parte da parcela da radiação para temperaturas pequenas é normalmente desprezível. Então, o que a gente vai fazer vai ser basicamente determinar o comportamento, né, de três diferentes aletas. Uma aleta de aço inox tem 1 polegada de diâmetro, uma outra aleta que vai ter metade desse diâmetro, né, de 0,5 polegada, e uma outra de alumínio de 0,5 polegada. Olha esse detalhe, né? Eu tenho duas de 1 polegada, de materiais diferentes, depois eu tenho uma com o dobro do diâmetro, né? Mais do mesmo material. Então, para a gente avaliar, né, o efeito justamente de alterar a geometria, né, e outra da gente alterar o material dela. A gente vê os efeitos, né, sobre o comportamento térmico das aletas, como que elas vão responder. Tá? Então, de objetivos específicos, né, a gente vai medir as temperaturas ao longo das aletas para construir os gráficos de temperatura. Nós vamos descrever em função de polinômios de quarto grau, certo? A gente vai determinar a taxa de transferência de calor em cada aleta, a gente vai determinar também os parâmetros de desempenho, né, que é efetividade e eficiência para cada aleta, certo? Para poder comparar, né, justamente os efeitos, né? O que essa mudança na geometria, na condutividade da aleta impacta, né, sobre o desempenho dela, né, sobre a taxa de transferência de calor, o que está acontecendo, né, quando a gente altera essas características, né, geometria e condutividade térmica, certo? Então, da fundamentação teórica, ele vem falando para a gente que a aleta basicamente, né, é uma superfície que se estende em relação ao meio para o qual se quer dissipar a potência, ou calor, perdão. E aí o que vai acontecer é que pelo interior da aleta a gente vai ter uma taxa de transferência de calor por condução e pelas laterais dela a gente vai ter uma transferência de calor que ela é por convecção. Então, na hora que a gente vai trabalhando nesses efeitos aqui da transferência de calor, a gente vai ver basicamente que formato das aletas elas vão acabar ficando, né, os formatos mais simples normalmente são aletas do tipo plano, certo? Onde basicamente são placas de diferentes formatos que vão se propagar para o ambiente. Podem ser aletas anulares, ou seja, em formato de anel, que elas basicamente, né, vão se projetar normalmente a partir de um tubo, e aí elas vão abrindo para o ambiente, tá? Elas são bastante comuns. E a gente tem também as em formato de pinos, certo? Seja esse pino, né, ele circular ou mesmo pino que ele é retangular. Vou cair na característica plana aqui também. Mas basicamente essa mesma ideia, certo? Então, normalmente essas aletas que são planas, elas têm espessura e largura que vão ser variáveis e elas podem ou não ser uniformes, tá?
Em sala de aula, a gente sempre trabalhou a letra que tivesse uma área uniforme, mas não necessariamente a letra tem que ter a, a área, né, a mesma, certo? Um dos motivos de não ser é porque conforme como é que fala? O calor vai sendo transferido, né, da base para a ponta da letra, como vai ter e vai ocorrendo a convecção com o ambiente, conforme a gente vai caminhando ao longo da letra, a taxa de transferência de calor por condução vai diminuindo. Então, é possível a gente reduzir, né, o uso de material e o próprio peso que vai ser colocado para a letra se a gente for reduzindo a espessura dela. Isso, claro, reduz, né, a possível taxa de transferência de calor que a letra vai ter, mas ao mesmo tempo a gente salva um pouco de material, peso, né, e um pouquinho de dinheiro, conforme a gente vai colocando esse tipo de aleta que não é uniforme. Tá? Para poder chegar numa aleta uniforme para uma não uniforme, normalmente você tem lá uma relação para como que a geometria dela varia, e essa relação aqui normalmente acaba entrando, né, com um fator de correção para taxas de transferência de calor. Isso em sala de aula a gente não viu, tá? Mas está presente e é fácil de ser, como é que fala? Ser compreendido após uma análise bem, como é que fala? Após pegar a parte de teoria mesmo e dar uma lidinha nela, certo? O motivo disso é porque o não ser mostrado para a gente em sala de aula é justamente porque a matéria de condução já é muito longa, já toma para a gente mais da metade do semestre. Se a gente for ver cada detalhezinho, né, das explicações, a gente não chega, né, no final do semestre vendo a matéria toda, certo? Então a gente mostra uma maneira mais simples, né, do trabalho, e depois para sair disso e vir para coisa desse tipo aqui, ou mesmo assim, basicamente é só acender a luz do. Deixa eu- Uma analogia bem simples, né? É só acender a luz um pouquinho do quarto, dar uma lidinha no livro, que dá para entender fácil, porque não altera muita coisa. Basicamente se altera, né? Como você vai tratar o mzinho, né? E o restante das equações ficam praticamente iguais. Certo? As alês do tipo anular, elas normalmente têm esse papel aqui, ó, esse formato, né? Eles vão fazendo um anel ao redor da geometria e vão se propagando. Elas vão crescendo, né? Com a coordenada radial, certo? E por serem circulares, é como se elas fossem, né, pequenas aletinhas planas, né, que estivessem propagando de superfícies que tinham um elemento diferencial de área dA pequenininho, né? E aí na hora que você junta tudo, você tem um comportamento ah, bastante previsível, né, em questão de em questão de transferência de calor. Certo? Aqui um outro pino, né, onde você teria ela iniciando, né, com um diâmetro, né, conforme ela vai avançando ao longo do comprimento dela, esse diâmetro vai afinando. Né? Você teria uma expressão para poder descrever como que esse diâmetro vai reduzindo ao longo do comprimento para poder fazer a modelagem, né? Principalmente do termo do mzinho, que é o que mais vai alterar. O resto praticamente fica a mesma coisa. Certo? Então, na modelagem matemática que vai ser feita aqui, ele está tratando de uma letra que é não uniforme. Ou seja, a área dela pode variar, certo? Nem é o caso que a gente vai estudar aqui no laboratório, mas é uma maneira de a gente aprofundar, né, utilizando o tempo do laboratório para ver um pouquinho mais de coisas, e a gente vai assumir essas condições aqui. Ó. Primeiro, a condução unidirecional na base, né, da base para a ponta da letra, no sentido de x, é a condição unidirecional só. É regime permanente, propriedades constantes, certo? Radiação na superfície desprezível e sem geração de calor. Então, basicamente o nosso de sempre. Esse aqui está estranho. Estava em negrito, não estava conseguindo tirar, fica fácil. Certo? E aí o que ele vai fazer? Pega lá o nosso elemento diferencial para uma letra que não seria uniforme, tá? Que ela foi descrita como uniforme na figura. Mas basicamente teria lá a taxa de transferência de calor que a gente teria, né? Entrando, né, na aleta por um dos extremos, vai ser um Q de x,
Saindo aqui, a gente vai ter um Q de x mais dx, e na lateral a gente vai ter uma taxa de transferência de calor por convecção, né? Isso é só uma derivada disso, justamente porque a gente não tem a área completa, é só no elemento diferencial. E aí a gente vai substituindo, né? O Q de x e o Q de x mais dx, a gente consegue descrever eles em função da expansão de série de Taylor. E por Fourier, basicamente, né, a taxa de transferência de calor que a gente vai ter vai ser menos a condutividade, a área transversal e uma derivada da temperatura em relação a x. Certo? Aqui no caso, o que ele está fazendo? Ele está simplesmente, né, descrevendo a, está descrevendo a taxa de transferência de calor na posição de x mais dx como pela expansão de série de Taylor, que seria o Q de x, que seria isso aqui, né, menos seria, né, mais, né, a derivada primeiro da taxa de transferência de calor, né, em função de x. Então ele deriva de novo aqui para poder fazer substituição e depois substituir aqui. Pega as duas taxas aqui de condução e já faz direto. Dá mais trabalho fazer desse jeito, mas ele coloca. E substitui também a da convecção. E a gente chega com uma expressão desse tipo aqui, ó, onde simplificou o termo da taxa de transferência de condução, a gente ficou só com uma derivada dela, certo? E aqui o termo já da convecção, onde a gente tem que tratar, né, com o termo da área aqui, ó, esse elemento diferencial de área aqui para a convecção. Certo? Aqui só vai reorganizando e reescrevendo em função da derivada segunda em relação a x. E aqui, ó, ele está levando em consideração que a própria área transversal ela pode estar variando naquela direção. Certo? Então, por isso que desse passo aqui, ó, que seria o nosso passo 6, como ele tem a derivada tanto do termo da área quanto do termo da temperatura em relação a x, ele vai tratar aqui para a gente como se fosse uma derivada de produto. Certo? E quando ele fizer isso, e aí começa a ficar diferente da solução para uniforme para não uniforme, a gente vai ter uma derivada de produto, onde nesse termo aqui a gente vai ter só a derivada segundo a temperatura em relação a x, nesse termo aqui a gente vai ter uma relação com a derivada da área, certo? O termo da temperatura multiplicado pela derivada da temperatura em relação a x, certo? O outro termo aqui é basicamente em função unindo, né, o termo da derivada da área, o termo da convecção e aqui também aparecendo a influência da área transversal, certo? Porque, querendo ou não, essa área de superfície aqui ela é afetada, né, pela área transversal. Então a gente tem que descrever isso, porque precisa do perímetro da área transversal. Então, basicamente, né, pega os termos da área transversal que vão aparecendo aqui e vem passando, dividindo. Ficariam multiplicando aqui o termo da derivada segundo a temperatura em relação a x, ele passa eles dividindo os dois lados da equação, e aí a gente fica com essa área transversal aqui embaixo. Certo? E ele vai falando, olha, no nosso experimento a gente usa a letra que é do tipo piniforme, ou seja, ela é só um pino, e vai se estender em relação ao ambiente. Então, neste caso aqui, os efeitos, né, da área variando, né, eles não vão aparecer para a gente. Então, a derivada da área transversal em relação a x, por exemplo, ela vai ser nula. Então, esse termo aqui zeraria, certo? E essa derivada da área transversal, da área de superfície em relação a x vai dar basicamente o perímetro para a gente aqui. O perímetro fez o comprimento. Não só o perímetro mesmo. O elemento diferencial não aparece. Ele trata como constante. A área de superfície é basicamente, né, o perímetro vezes x, né, se fosse a letra completa, como é a derivada da superfície, né, o ds, fica em função da perímetro vezes o dx, certo? Então, esse termo aqui, na hora que a gente vai substituindo ele na expressão do dx, a gente deriva aqui, ou cancela um dx com dx está embaixo, vai ficar só o perímetro. E aí a nossa expressão vai tendendo basicamente para aquela mesma equação que a gente tinha usado em sala de aula. Vai ser basicamente derivada segundo a temperatura em relação a x ao quadrado,
né, menos H, perímetro, condutividade, área transversal. Então, esse termo a gente vai chamar de mzinho ao quadrado. A gente faz a substituição da temperatura pela temperatura em excesso, então vai ser T, a temperatura em qualquer posição da letra, né, menos T infinito. Para a derivada dos termos da temperatura, a gente pode assumir que a derivada em relação a θ já vai dar a própria temperatura, né? Porque o mais T infinito que apareceria aqui, ele seria cancelado pela derivada em x, porque é derivada de constante. Então, sobra para a gente essa expressão desse tipo aqui, cuja solução vai ter aquele formato, né, de C1 que multiplica E elevado a mx, mais C2 E elevado a menos mx. Certo? E as constantes C1 e C2, normalmente a gente coloca em função da condição de contorno que vai ser dada. Né? Normalmente em função da temperatura da base, a gente calcula o θB, e do θB a gente vai lá e substitui algum termo aqui que vai fazer substituição, ou no termo C1 ou no termo C2, dependendo da solução. E a condição para a ponta, a gente faz a substituição para o segundo termo. Certo? Pode ser convecção na ponta, pode ser ponta diabática, certo? Aqui ele está mostrando para a gente uma solução onde, na ponta da letra, a gente teria convecção, certo? Então, para essa ponta aqui, ele iguala a condução com a convecção, e a gente fica com uma expressão desse tipo aqui, ó. E brincando um pouquinho mais. Ações, faz a substituição. Mostra que o θB vai ser C1 mais C2. Oi. X igual a 0, né? Ele está fazendo aqui devagarzinho. Ele chega aqui na expressão, substitui, né, para x igual a 0, a gente vai ter 0 aqui, então vai ser E elevado a 0, então vai dar 1 aqui, também vai dar 1. Então, o primeiro termo para a gente acharia essa expressãozinha aqui, para o θB, seria a soma, né, do C1 mais do C2. Na hora que ele vem aqui para a segunda condição de contorno, ele iguala, para x igual a L, a gente vai ter E elevado a ml, menos E elevado a menos ml. E essa expressão aqui, ó, seria basicamente o θ, né? Ele iguala com o termo da condução. E aí começa uma matemática de isolar, né, o E elevado a x, E elevado a mx, etc. Na hora que junta tudo, a gente chega numa expressão onde está envolvido, né, o cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, que é uma condensação, né, do E elevado a mx com E elevado a menos mlx, dividir por 2, certo? Para juntar para seno, depois outro para juntar para cosseno. Aí vai tentando descrever, mas não segue fazendo toda a dedução, não. Tá? E basicamente a taxa de transferência de calor é aquela que a gente já tinha escrito em sala de aula, né? Vai ser menos a condutividade, a área transversal e o dTdx, que no caso a gente pode trabalhar como sendo também a derivada do θ em relação a x, né? Para x igual a 0, já que a energia que vai estar entrando pela base da letra, né, vai ser a mesma energia que vai ser dissipada ao longo de toda a letra. Isso que é tão importante saber a distribuição de temperatura nelas, né? A gente consegue achar a taxa. Então, basicamente, essa seria a ideia. Então, a taxa de transferência de calor para a letra com convecção na ponta, né, seria, né, o valor do emissão, seria a taxa de transferência de calor numa letra infinita, né, vezes esse termo aqui, ó, que basicamente vai fazer uma redução, né, dessa taxa para a letra infinita, né, quando a gente tem uma letra que é mais curta, né, do que o necessário. A gente não teria convecção na ponta dela. Para achar a taxa de transferência de calor ao longo da letra, a gente também poderia fazer o seguinte, ó, pegar uma integral ao longo da área superficial da letra e multiplicar isso pelo coeficiente de transferência de calor por convecção, né, e pela diferença de temperatura que a gente teria na superfície para os diferentes pontos da letra, né, e menos T infinito, certo? Vezes o elemento diferencial de área. Então, a gente teria uma coisa desse tipo aqui para a gente poder descrever a nossa integral. Tá? E o que acontece? Os parâmetros, né, de desempenho da letra, um dos que a gente inicia, né, o estudo por eles é justamente a efetividade.
onde a gente avalia, né, a taxa de transferência de calor na letra, né, em função da taxa de transferência de calor que a base teria se não houvessem aletas. Então ele pega o coeficiente convectivo, pega a área transversal que a letra estaria ocupando na base, por isso aparece esse Bzinho aqui, certo? Vezes o θ B, que seria a diferença de temperatura entre a base, né, e o meio. A gente avaliar a efetividade. Para avaliar a eficiência, a gente não leva em consideração, né, que descendo, que a gente avaliaria a taxa de transferência de calor na letra, né, por uma taxa máxima que seria obtida caso toda a superfície da letra tivesse a temperatura da base. Uma condição idealizada, tá? Onde ele tem uma resistência térmica de condução nula na letra, aí toda ela fica a mesma temperatura, TB, ou temperatura de base, e trocaria uma quantidade de calor bem maior, né, do que qualquer taxa real. Então, é uma maneira de trabalhar um coeficiente de 0 a 1, onde basicamente a gente está avaliando, né, se a distribuição de temperaturas na letra está próxima, né, do ideal, ou da próxima do valor ideal, certo? Não que isso seja uma coisa boa ou uma coisa ruim. Uma eficiência muito elevada basicamente quer dizer para a gente, né, que a letra está muito curta. Então, se a gente aumentasse o comprimento dela, ela aumentaria a taxa de transferência de calor, né, sem que aquele aumento, né, do comprimento da letra seja, assim, seja desfavorável ao efeito da taxa de transferência de calor. Lembre-se sempre que eu posso pegar aquele mesmo pedaço de letra e colocar uma outra parte de superfície para trocar calor. Então, é um tipo de análise que a gente vai fazendo. A eficiência mais elevada quer dizer que a letra está mais curtinha, então toda a superfície dela está trocando calor, né, sem que o comprimento dela represente, né, uma perda da quantidade que ela estaria trocando. Enquanto aqui da efetividade, ele está basicamente vendo, né, em quantas vezes a gente está aumentando a taxa de transferência de calor na área da base. Então, são duas abordagens distintas, né, de coisas iguais. Como que a gente avalia o desempenho da letra. E para a nossa metodologia, o que vai ser para a gente o nosso experimento? Tá? Primeiro ele começa fazendo a descrição dos equipamentos que a gente vai ter. E basicamente o que a gente vai ter vai ser isso aqui. Ó. A gente tem as 3 barras. Tá? Aqui na parte de trás a gente tem a aleta de alumínio. Certo? Aqui no meio a gente tem uma aleta que é uma aleta de aço. Não ficou um ângulo muito bom. Deixa eu ver se modifica o ângulo conforme o vídeo vai passando. Não. Está estática, né? E o que vai acontecer? Essas barras aqui que estão se estendendo, né? A de alumínio de meia polegada, a de aço de meia polegada, a de aço de 1 polegada, que é essa aqui mais grossinha na frente, elas estão, foram anexadas nas superfícies delas, né? Termopares do tipo T, e aí vários, certo? E ao mesmo tempo elas estão sendo aquecidas, né, por uma base, que vai dar uma temperatura mais elevada que o meio, certo? Que por sua vez está recebendo, né, uma corrente elétrica, numa resistência fixada sobre ela, que é mais ou menos isso aqui, ó. 1,8 ampere, está dando 4,43 volts, né, sobre a resistência elétrica. Essa resistência aquece a placa, e a placa, por sua vez, vai aquecer essas 3 aletas aqui, certo? E conforme a gente for avaliando, né, a temperatura ao longo das aletas, utilizando esses termopares do tipo T, certo? A gente vai poder achar qual que é a distribuição de temperatura em cada uma das aletas. E com essa distribuição de temperatura conhecida, né, a gente vai poder comparar, né, o comportamento real da aleta com o comportamento teórico. Ao mesmo tempo, a gente vai conseguir achar também os parâmetros de desempenho, a gente vai achar o coeficiente de transferência de calor por convecção, certo? Tudo isso. Basta que a gente, né, colete, né, qual que é a tensão em cada uma das aletas, ó, cada uma das posições das aletas, certo? E que a gente tenha, né, um medidor de temperatura para pegar a temperatura ambiente. Neste caso aqui, eu estava utilizando o termopato tipo K para a gente poder fazer a coleta.
Então, basicamente isso. Termopar tipo T, fixado nas aletas, sistema de aquecimento elétrico, ok? As 3 barras, o TIM para fazer as medições, chave seletora, os termopares. Não estamos utilizando o termômetro de mercúrio, né? No caso a gente está usando termopar tipo T, tipo K, né? Termopar tipo K. Certo? Para pegar a temperatura ambiente. Então, dos procedimentos. Primeiro a gente liga, né, o aquecimento elétrico e aí espera, né, que ele entre em regime permanente, certo? E se ligar e esperar entrar em regime permanente já foi feito no nosso experimento. Normalmente é de um dia para o outro, a gente acaba fazendo, tá? Depois a gente começa a fazer medição de temperatura ambiente com está falando termômetro de mercúrio aqui, mas podem interpretar como termopar tipo K. Utilizar a curva de equilibração desse termopar tipo K para corrigir ela, certo? Isso logo de cara, para a gente fazer, na hora que for pegar a temperatura, né? E utilizar ela lá na planilha de pegar, usar essa temperatura para poder chegar lá, né, na planilha do termopar tipo T e encontrar as temperaturas reais, a gente já acha ela com a temperatura ambiente corrigida, certo? Então, a gente acha para diferentes temperaturas a gente vai ter problema. Então, ligar o multímetro com a chave seletora e coletando as tensões elétricas oriundas dos termopares ao longo de cada barra. Tipo T. Ao longo de cada barra. A gente vai utilizar a equação do termopar tipo T para obter as temperaturas e corrigi-los usando a curva de equilibração. Então, qual que é o processo? Recebeu aqui, ó, a gente foi lá, fez o experimento, onde para cada posição da letra, né, a gente recebeu qual que seriam as tensões que estariam aparecendo para a gente, certo? Essas informações aqui vieram do termopar tipo T, e aqui, ó, essas informações aqui do experimento, no caso, nem foi com o termopar tipo T, aqui do coisinho, né? No material de vocês, utilizaram o PTC em curto. Então, o que a gente faz? Primeira coisa, né? A gente chega aqui e acha a temperatura e corrige ela. Onde chega aqui, pega lá o valor da temperatura, o valor da resistência, né? Divide por 100, divide lá pela constante 0,385, só um instante aqui para eu relembrar. Multiplicação. Ah, não está aqui. Pega daqui. Multiplicação. Termopar 39083. Quero essa expressão aqui. Ctrl C. Pronto, final do planilha aqui, ó. Paletas. Três nove zero oito três, certo? Isso a gente acharia temperatura, tá? Não é a temperatura corrigida. Eu preciso pegar essa temperatura aqui, utilizar a equação como é que chama? Da resistência de platina para poder chegar nela. E aí, das equações da prática, né, de condutividade térmica, se a gente olha a solução dela, a gente olha, né, o que cada uma delas representa, a gente olha até do PTC em curto, que é essa expressãozinha aqui, ó, 0,9876, etc., mais a constante, a gente pega esse valor aqui, ó, e vamos utilizar para poder fazer a
correção dessa temperatura. Coloca aqui em qualquer posição. Certo? O que eu precisaria fazer? Pegar o valor da temperatura, que seria esses 23,80. Certo? Pegando aqui em tudo, como sendo a temperatura, vou multiplicar aqui pelos parâmetros da equação de calibração. É 0,9876, que é o termo que está multiplicando x, né? E a gente vai somar para ele 0,4753 aqui. Isso mesmo. 0,4753. Dava 53, não aparecer para cá, tirou 1. 0,4753. Então essa daqui, né, é a da resistência de platina. Vou ficar com só esse aqui, ó. Seria a equação de calibração para ela. Certo? E uma vez que a gente chegar na temperatura corrigida, aí eu faço tanto para essa daqui quanto para de cá. Né? Tiramos a média, que foi feito no início e no fim do experimento, então a temperatura ambiente pode ter variado alguma coisa. Hein? Tira mais ou menos a temperatura média. Certo? Vai achar lá qual que é a temperatura ambiente corrigida, e com essa temperatura ambiente corrigida, o que a gente faz? A gente chega aqui ó, só o valor aqui, ó. Copiar. A gente vai com ela aqui ó, na equação termopar tipo T. E para essa temperatura de 24,73, a gente vem nessa célula aqui e faz ela alterar para que a temperatura ambiente, né, chegue no mesmo valor aqui. Ó, a gente poder fazer a troca, né, da tensão pela temperatura correta. Certo? Lembra que o termopar tipo T, ele vai pegar uma diferença de tensão em função da diferença de temperatura. Ele não pega a temperatura absoluta. Eu preciso dessa temperatura ambiente aqui conhecida para eu poder ajustar essa tensão aqui que eu vou somar a todas as tensões lidas, né, para eu poder chegar em temperatura. Tá? Então eu venho aqui, ó, inserir nada, é dados, teste de hipóteses, atingir meta. Eu vou definir essa célula aqui, que é a célula de temperatura, para o valor de 24,73, certo? Alterando nossa célula aqui, ó, a E3, que ela que está dando para a gente a tensão referente à tensão ambiente, a temperatura ambiente. Então a gente altera, depois que alterou, chegou aqui na temperatura, chegou na temperatura, descendo aqui, que são muitos dados. O que a gente faz? Vem aqui de novo na curva, né, das aletas, pega lá as tensões que foram lidas, copia aqui, vem na equação tipo T, substitui nessas células aqui, né, os valores, e é valores mesmo. Depois a gente substituiu, vou tirar essas daqui que não foram utilizadas para nada. Depois de substituir, a gente chega aqui, ó, Ctrl C, nas aletas, substituir aqui em temperatura, colar valores, certo? E aí, depois a gente chegou nisso aqui, nós vamos utilizar a equação de calibração do termopar tipo T. Certo? A equação de calibração para elas, curva de calibração, outra planilha, termopar tipo T seria essa daqui, ó. Esse. Então vai ter esse formato aqui, a gente chega e simplesmente pega, olha, esse valor que eu estou lendo aqui, eu vou ter que multiplicar ele por 1,014, que é o coeficiente angular aqui da curva de calibração, né?
e vou ter que somar ele 2,2539. Ele vai chegar para a gente na temperatura corrigida. Feita essa temperatura corrigida, a gente traz isso para todas as células, né? Então, corrige a temperatura de cada um deles. Vai basicamente, né, somar mais ou menos uns 3 graus para cada um, né? Ou 2 ou 3, depende do decimal que a gente vai ter aqui. Certo? E para a gente calcular o teto, o que a gente precisa? A gente precisa basicamente pegar a temperatura, né? E subtrair dela da temperatura ambiente. E claro, já vou trabalhar isso corrigido e a temperatura média. Tá? Para chegar nessa expressão do θ, uma vez isso aqui estiver pronta, a gente trava aqui, né, quem vai ser o termo do C, para não gerar problemas. A gente vem e arrasta. Aí, para qualquer que seja, né, tá tirando sempre a temperatura do coisinho. Porque agora que a gente tem a expressão do θ, a gente pode criar as curvas de equilibração para ele. As curvas de equilibração. As curvas, né, de temperatura em excesso em função da posição, certo? Que é algo que a gente precisa para justamente a gente poder descrever, né, qual que é a taxa de variação de θ em relação a x e qual que são os outros. Deixa eu ver aqui. Vou só para essa aqui para a gente ver. Gráficos, bolinhas, para a gente vendo cada um dos pontos. Selecionar dados, adicionar. Essa aqui seria do alumínio. Alumínio de meia polegada. Valores de x vão ser as posições. Os valores de y vai ser da temperatura em excesso. Ok. Ok. Tirar aqui, ó. Era tipo de gráfico. Era só um gráfico de dispersão mesmo, sem as linhas, ok? Só para tirar essa linha aqui. Nota que dá para perceber, né, pelas informações do gráfico, né, que ele tem uma tendência, tá? Quando a gente vê bolinha movimentando desse jeito, é por conta de erro de medição, né? Provavelmente nem cada uma dessas bolas, que elas vão sair, cada um desses pontinhos aqui. Cada um deles, né, vai acabar exigindo uma tendência. Na hora que ele sobe, né, dá uma ondulação aqui, é erro de medição. Faz parte, né, da próprio processo de medição mesmo, esses erros aí aparecendo. Então vai ter ponto que vai estar meio que fugindo, né, dessa tendência dos outros pontos, que é normalmente onde a gente tem algum problema na medição. Tá? E aí o que acontece? Nós vamos pedir para ele adicionar uma linha de tendência. Essa linha de tendência para a gente vai ser polinomial, tá? Só que não vai ser parábola. A gente vai assumir que vai ser de quarta ordem. Certo? Ele vai ter um ajuste, né, adequado, ou pelo menos próximo, né, do comportamento. Vamos pedir, né, o R quadrado e vamos pedir, né, a equação para esse tipo de gráfico. Por que isso? Que pensa o seguinte, o termo independente para a gente, que é esse 119,81, é o próprio θB que a gente está pegando, certo? Porque não é medido, né, na base. A gente sempre pega, né, de um valor que está diferente da base para a gente começar a fazer as medições. Certo? Então, esse 19,81 aqui já vai servir para a gente como θB. E o que acontece? Quando a gente for achar taxas de transferência de calor, uma das coisas que a gente precisa, né, é da derivada para a posição x igual a zero. Então, quando eu pego essa expressão que está a quarta e derivo ela, cada um desses expoentes aqui vai cair de um grau. Né? Esse aqui saiu de x a quarta para ir para x a terceiro, esse aqui vai de x ao quadrado para x, esse aqui de x ao quadrado vai para x, esse aqui vai ficar independente. E como eu preciso, né, da derivada para x igual a zero, esse termo aqui, ó, vai acabar virando para a gente derivada, né, o dθ sobre dx, né, para x igual a zero. Esse termo aqui vai ser muito importante para a gente justamente calcular a taxa. Eu vou simplesmente pegar, né, menos a condutividade, a área transversal, e esse dt dx, vai ser esse valor aqui, ó, poder achar a taxa. E com a taxa conhecida, a gente consegue encontrar quem que é
o coeficiente transferente de calor por convecção, porque essa taxa aqui, ó, ela depende do Mzinho. O Mzinho tem expressão já pronta para ela, né, para a gente justamente, dependendo do, como é que fala? Uma vez que a gente determinar a taxa, a gente consegue encontrar o valor do Mzinho, e do Mzinho a gente consegue isolar, né, o coeficiente transferente de calor por convecção, porque a área transversal vai ser conhecida, o perímetro da área transversal vai ser conhecido, certo? E a condutividade da aleta, né, também vai ser conhecida. Então eu consigo isolar quem vai ser o H, certo? E com H conhecido, etc., a gente consegue achar também a taxa máxima, certo? E a eficiência, a, a, efici, a eficiência que a gente teria para a letra. Eficiência e efetividade, né? Que eu teria em função do H calculado nesses dois valores aqui encontrados, certo? Eu deixei aqui para facilitar para a gente, na hora de fazer o cálculo das propriedades, tá? Eu já deixei aqui os valores referentes, né, a dois extremos de temperatura, que seriam 200 e 400, que em função da temperatura média que a aleta vai se encontrar, a gente consegue achar qual que é a propriedade. Por quê? Porque quando a gente entra com a temperatura, vamos dizer, por exemplo, 350, que seria mais ou menos a média aqui dessas temperaturas, ou vamos fazer bonitinho aqui. O que eu faria aqui? Uma vez que eu tenho a temperatura ao longo da letra toda ela corrigida, eu posso vir aqui, ó, para a temperatura média, escrever assim, média dessas temperaturas todas aqui, ó. E depois eu somar os 273 aqui, ó, para passar para aqui, ó. Aí daria para a gente 354,45. Esse 354,45 eu estou basicamente, né, fazendo interpolação nessa equaçãozinha aqui, onde eu estou pegando, né, a relação entre a condutividade, a gente teria 200 Kelvin, 400 Kelvin, para a gente poder interpolar. É meio, vamos dizer assim, é meio amplo, né, esse espectro aqui, mas é uma maneira de a gente ter uma propriedade média, certo? Para justamente a gente poder trabalhar com esse tranquilo, certo? Fiz a mesma coisa para o aço aqui, tudo, os dois são 304, só que a temperatura média de um e de outro, né, vão ser as mesmas. Certo? Então, só uma maneira de a gente achar a condutividade média para a gente poder tratar aqui. Senão, cada um vai pegar uma temperatura em uma determinada posição e fica difícil da gente tratar. E qual que é a ideia? Também, uma vez que a gente conseguir calcular, né, em função da distribuição de temperatura, né, qual que é o valor do Mzinho, certo? Em função do H, perímetro, condutividade, etc., basicamente em função da taxa, né? O que vai acontecer? A gente pode também, né, pegar esse Mzinho calculado e descrever ele aqui, ó, com uma, chama, com uma curva teórica. A gente chegaria em qualquer lugar da planilha aqui, ó, e viria, olha, se tivesse um Mzinho que fosse, vou chutar aqui a 2, por exemplo, aí o que acontecer? Distribuição de temperaturas para essa aleta seria, né, com, como é que fala? Ele experimenta aqui, ó, na ponta deles, né, uma aleta do tipo um isolamento, tá? Aqui quebrou, mas a ponta ainda está isolada, tá? É só porque não ficou grande assim, mas a ponta ainda tem, ainda tem cortiça igual nas outras, certo? Só que um tamanho bem menor, não está dando para ver no vídeo, porque o ângulo não está favorecendo, mas tem isolamento aqui ainda, só que bem fininho. O que aconteceria, né? A gente pegaria lá a expressão da aleta com ponto de abate, que seria basicamente a tangente, seria na verdade θb, deixa assim, né? Vezes o seno hiperbólico. Seno hiperbólico de m que multiplica, né? X menos L
pelo cosseno hiperbólico. É cosseno e cosseno aqui, né? Cosseno hiperbólico disso dividido pelo cosseno hiperbólico de ml. E uma vez que a gente tiver os cossenos, né, o θb, a gente constrói, né, qual vai ser a curva teórica. Aí vou construir qualquer coisa aqui, tá? Com base na expressão, eu começaria lá do próprio valor do θb. Vou pegar aqui como sendo o valor que a gente tirou da expressão, 119, vou colocar como se fosse 120, e vou decrescendo ele. Vezes, eu vou deixar qualquer função exponencial aqui, só para facilitar para a gente, tá? Aí o valor real lá. Exponencial de menos 5 que multiplica x. X para a gente vai ser essa posição aqui. Tá? Colocando aqui só para mostrar que vai decaindo também. E aí a gente pegaria essa expressãozinha aqui, ó, e compararia com esta. Selecionar dados. Adicionar. Teórico. Valor de x. Isso para a gente ter a comparação, né? O valor de y. Esse valor aqui. Vou criar esses outros dois aqui, fica mais fácil. Certo? Que ele ficaria com a curva, né, que seria a curva dos valores que eu realmente obtive, enquanto essa aqui, né, seria a curva do comportamento, como é que fala? A curva teórica. Coloco as... Como chama? Coloco as legendas aqui e comparo, né, o que está acontecendo com um, o que está acontecendo com o outro, certo? Para a gente ter essa comparação, né, entre o teórico, né, e o real. Bem, gente, alguma dúvida? Até aqui nessa parte matemática? Tipo, que resolve o coisinho ou não? Certo? Estou dando mais detalhes nessa daqui para ninguém ficar perdido no meio do caminho. Mas basicamente, né, sempre utilizar as equações de calibração, certo? São muito importantes porque cada um dos medidores que a gente está utilizando são medidores diferentes. Então, se a gente não corrige eles, as temperaturas vão ficar com erro de um equipamento, com erro do outro equipamento, a gente vai estar fazendo contas de mais vezes dividir, então esses erros vão só crescendo. Murphy não deixa que um erro diminua com o outro. Certo? E o experimento é relativamente bem simples. Eu venho aqui, ó. A gente pega, ó, vou fazer aqui para a barra de inox de meia polegada, onde a gente pega a temperatura ambiente, aqui no caso estou demonstrando com a termoparte por K, mas nos dados que a gente teve ali, foram fornecidos para vocês, vem com o PT100. E aqui a gente vai fazer, para cada posição aqui, a gente vai modificando o canal e daí a gente vai pegando qual que é a tensão que a gente vai ter ao longo da barra, em cada ponto. Então, para cada termopar aqui, eu vou ter um valor de tensão, certo? Que a gente chega e anota. Como já está em regime permanente, esses valores aqui permanecem em relação ao tempo. Então, eu só coleto eles uma vez. E eu uso, né, os canais aqui da chave seletora, né, para sair dessas coletas daqui e vir para os coletas de baixo. Certo? E a gente vai coletando, até que a temperatura vai praticamente já aproximando a temperatura final. Certo? Faz isso para a barra de 1 polegada. Depois troca, né, para a gente ir para outra barra. Vou pegar a barra de inox de meio. Seria essa barra que está entre as três.
certo? Às vezes trava o coisinho aqui, a gente aperta de um lado para soltar ele, e aí começa a fazer a medição. Cada um dos termopares vai ter um valor que estaria sendo lido aqui, certo? Aí depois, fez todos lá da barra de inox de meio, a gente vai para a barra vai para a barra de alumínio, né, de meio polegada. Vai para a barra que está lá atrás, pega lá do primeiro valor, do segundo, do terceiro, quarto, certo? E basicamente isso. Então é só basicamente pegando as tensões ao longo das barras, né, e anotando elas para poder tratar os dados. Alguma dúvida, gente? São 3 barras? Sim, 3 barras. Sem dúvidas? Tá bom. Então, é um experimento bem simples também, é mais para a gente avaliar o comportamento, né? Ver as diferenças que a gente vai ter com o teórico, de uma para outra, tá? Aqui, no meu caso, aqui no meu caso, que eu criei um Mzinho, só chutei que ia ser 5, tá? Vocês vão calcular ele para a gente, com base, né, do que vocês vão ter da equação da distribuição de temperaturas aqui, da própria derivada, da própria taxa de transferência de calor, vocês vão conseguir isolar o valor do Mzinho para poder substituir aqui, tá? Esse 5 que eu coloquei aqui foi só... como é que fala? Foi só seguindo uma distribuição exponencial decrescente, tá? Vocês vão utilizar a equação teórica, uma letra com ponto diabático, para poder ver se o comportamento de uma está batendo com a outra. Aqui, por sorte, né, deu próximo. Tá? Mas por sorte mesmo, não tem nenhuma relação aquele 5, né, ou esse exponencial de menos 5 aqui que multiplica o 120 para poder chegar ali numa solução próxima. Tá? Eles vão na equação real, utilizando seno e cosseno hiperbólico. O que mais eu posso ajudar vocês? Alguma dúvida em algum relatório passado? Aproveita o nosso tempo. Eu vou fazer as correções, tá? Demorei um pouquinho por conta das provas, etc., mas já terminei de corrigir elas. Acho que para o grupo de vocês, já corrigi os relatórios que estavam para trás, de fluido mecânico, está faltando como chama? Está faltando da termometria, certo? Os outros grupos de laboratório ainda estou trabalhando nos relatórios ainda. Então, devagarzinho eu alcanço vocês. Questão de correções. Tá? É mais porque todo dia tem que preparar material para poder dar a aula seguinte, aí é meio estressante. Lembrando que é home office super kids. Tá? Se ninguém tem perguntas, vou parar a gravação aqui.